Bom dia, tudo bem com vocês? O assunto da nossa aula de hoje é referente à paridade. É uma continuidade da aula que vocês tiveram ontem, né? Que o assunto foi sobre números pares e ímpares. Então, para começarmos aí, o que é paridade? A própria palavra já dá esse significado para nós. Paridade vem da palavra par. No vídeo de ontem vocês assistiram que quando nós compramos um par de sapatos significa que eu vou ter o quê? 2 sapatos, tá? Então, paridade nada mais é do que eu tenho um grupo e ali naquele grupo eu vou ter 2 elementos. Eu tenho um par de sapatos e naquela caixa de sapato cabe exatamente 2 sapatos ali. Quero formar uma dupla para dançar na festa junina. Formação de dupla, eu estou formando ali um par para dançar na festa junina. Então, falou em paridade, vai entrar o número 2, que vai representar essa paridade matemática. Ah, mas para que eu uso? Para comparar a paridade entre 2 números. Tá? Quando eu tenho 2 números, eu quero comparar se a paridade entre eles são iguais ou diferentes. Mas como assim? Então, vamos analisar apenas de um número para que vocês entendam melhor. A paridade do 12. Suponhamos então que eu tenho 12 balas, eu vou dividir por 2. Sempre a divisão é por 2? Sempre, porque, conforme eu já expliquei, paridade vem da palavra par, 2 elementos, certo? Então, eu tenho 2 pessoas, eu vou ter que distribuir 12 balas entre essas 2 pessoas. Quantas vezes o 2 cabe no 12? 6 vezes. 6 vezes 2, 12. 12 tira 12, zerou. Então, o que nós podemos concluir com essa divisão? Que a paridade do número 12 deu como resultado 6. Então, cada pessoa recebeu 6 balas. Eu formei 2 grupos, tá? Cada grupo com 6 elementos. E no final, não sobrou nenhuma bala. Então, não teve briga, deu exatamente a mesma quantidade para cada um. Então, nós concluímos que a quantidade de balas que eu tinha deu exatamente para distribuir igualmente a essas 2 pessoas. Só que nós colocamos essas informações usando também esse esqueminha que eu coloquei aí, que é chamado de fluxograma. O fluxograma, ele é usado bastante em outras disciplinas. Na matemática, o uso ele é bem menor, tá? É usado com mais frequência nas outras disciplinas, mas como assim? Geografia, ciências, história, às vezes para o aluno assimilar melhor o conteúdo, o que ele faz? Ele usa palavras-chave, palavras que são importantes, que vão fazer com que ele relembre o conteúdo estudado. Na matemática é a mesma coisa, tá? O que nós vamos fazer agora? É transportar todas essas informações que eu falei sobre a paridade do número 12 no fluxograma. Então, começa sempre com o elemento principal, né? Que eu até brinco, que é o ator principal da novela, é o 12. Então, começamos com ele. O que aconteceu? Nós dividimos ele em 2 grupos. Por isso que tem essa divisão, que é como se fossem os bracinhos, né? 2 bracinhos estendidos. Em cada um deles, aí vocês vão achar que é um círculo, mas não é, tá? É chamado de diagrama, é meio oval. Por quê? Porque nós estamos formando conjuntos, tá? Então, toda vez que eu quero representar um conjunto, eu posso representar desta forma, que é chamado de diagrama. O que aconteceu? Foi dividido em 2 grupos e cada grupo com 6. Então, eu vou colocando aqui o meu raciocínio. 6 elementos cada grupo. E o que aconteceu no final? Nós concluímos o quê? Não foi que eu falei que as balas, né? Não sobraram balas, deu a quantidade certa, não houve briga. Então, ó, zerou, deu uma divisão exata. Então, o fluxograma serve para colocar todas as informações
que foi feita passo a passo para ser concluído alguma coisa, que foi o que nós concluímos, tá? Que não sobrou bala e não houve briga. Então, a paridade desse número 12, nós concluímos o seguinte: não houve sobra, tá? E deu para formar o quê? 2 grupos com 6 elementos cada um. Ah, mas e se fosse um outro número? Então, agora nós vamos fazer com outro número, tá? Se nós tivéssemos aqui, ó, número 13, dividido pela paridade, então 2 novamente. Quantas vezes o 2 cabe no 13? 6 vezes, que vai dar 6 vezes 2, 12. 3 tira 2, 1. 1 tira 1, 0. Então, a paridade desse número 13, o que aconteceu? Ao dividir 2 grupos, então, novamente, vou dar o mesmo exemplo das balas. Tenho 13 balas, vou dividir entre 2 pessoas. O que vai acontecer agora? As duas vão receber 6, porém vai sobrar uma. O que eu vou fazer com essa bala que sobrou? Então, para não acontecer brigas, vai ficar para mim, pronto. Eu já concluí que ao dividir as balas, sobrou uma e eu fiquei com ela. Então, a paridade desse número 13 é diferente da paridade do número 12. Por quê? O número 12, a divisão ela foi exata, porque não sobrou bala nenhuma. Já ao dividir 13 balas, o que eu concluí? Que teve uma sobra. Vocês estão percebendo que são diferentes, tá? Porque a paridade do 13 houve a sobra de uma bala e a paridade do 12 não sobrou nenhuma. Então, para isso que existe a paridade, tá? Para nós compararmos ao dividir um número em 2 grupos, se vai sobrar algum elemento ou não, ok? Obrigada. Bons estudos para vocês. Tchau!